Fala galera, tudo beleza? Bom, se vocês aí estão acompanhando o canal, vocês perceberam que ontem eu postei para vocês um vídeo que fala um pouquinho do grande Napoleão Bonaparte, né? O general francês que assumiu o controle na França no finalzinho da Revolução Francesa e ampliou os domínios territoriais franceses por toda a Europa. A França ela se tornou uma potência sob o comando do Napoleão. Napoleão que virou imperador francês e subjugou várias partes do continente europeu. Só que a gente sabe que lá em 1815 o Napoleão ele sofreu uma derrota. Ele perdeu. As monarquias europeias se juntaram sob o comando da Áustria, né, e derrotaram Napoleão. Então ele acaba, de fato, em 1815 sendo exilado lá na ilha de Santa Helena e acaba morrendo lá, por aquele lado. O que vai acontecer nesse pós-Napoleão, né? Esse momento em que ele sai do poder? Vai acontecer que a Europa, que as monarquias europeias, elas vão ser restabelecidas lá na Europa. A gente não pode esquecer de algo conhecido como Congresso de Viena, que faz justamente isso, o restabelecimento das monarquias europeias. Então, os Habsburgo, os Bourbon, todas essas monarquias importantes e que haviam sofrido com a revolução, com o processo revolucionário na França, vão se restabelecer na Europa. Bom, então a Santa Aliança vai se formar, que é justamente esse braço armado, né? Os territórios vão ser retomados por essas monarquias. Só que o detalhe é o seguinte, a Europa não era mais a mesma. A Revolução Francesa, ela mudou o cenário, ela de fato colocou a burguesia no poder, ela de fato espalhou por toda a Europa os ideais revolucionários, liberais dessa mesma burguesia. Então, portanto, a Europa não era mais a mesma. Então, por mais que Napoleão tenha perdido essa guerra, por mais que a Europa estivesse novamente caminhando para um caminho conservador, a Europa não era mais a mesma. Então é isso que a gente tem que observar, que apesar das monarquias serem restabelecidas na Europa, a gente não pode esquecer que o século XIX, aí ao longo do século XIX, vão acontecer uma série de disputas aí políticas, colocando de um lado aquela burguesia, ou as burguesias aí dos mais variados lugares da Europa, se confrontando justamente com essas monarquias, com esses reis, né, que haviam sofrido com o processo revolucionário na França, né? Enfim, então a gente vai ter esse período, né, esse período intenso, esse período de intensificação de disputas políticas. Então, de um lado você tem as monarquias consagradas lá na Europa e do outro lado a gente tem as burguesias, né, querendo se autoafirmar, querendo mostrar a que tinham vindo ao mundo, certo? Ampliação do comércio. Então, a gente vai ter então uma explosão de várias revoluções liberais, né, em todo o cenário europeu, em Portugal, na Grécia, na Espanha, na própria França, certo? Então é justamente esse embate político de um lado entre burguesia, do outro lado entre os nobres, né, entre os reis aí. Tá? E para amplificar um pouco mais esse caldo, pessoal, a gente não pode esquecer dos ideais socialistas, né, que vinham ganhando força também, socialistas e anarquistas, né, que vinham ganhando força, certo? Os trabalhadores na Europa, como eu estava falando, né, por conta dessas mudanças urbanas, por essas mudanças na sociedade, a Europa ela tinha se urbanizado, ela tinha se industrializado, né, estava começando. A gente não pode esquecer que a primeira revolução industrial na Inglaterra, ela estava amplificando aí, né, as potencialidades europeias, e a Europa então ela estava mudada. Então, nesse sentido que surge uma classe importante, que é o grupo dos proletariados, os trabalhadores, que vão começar também a participar desse jogo político.
certo? Então mais uma coisa, né, para um tempero aí para esse caldo explosivo, esse caldo conturbado que foi a Europa no século XIX, né? A gente não pode esquecer dos pensadores, dos teóricos, né, do Marx, no caso do socialismo, do Proudhon, no caso do anarquismo, tá? E esses embates eles vão acontecer aí em diversos setores da sociedade, tá? Então é interessante a gente pensar também nesse âmbito, tá? É importante mencionar também que a partir da segunda metade do século XIX, 1850, né, vai ser deflagrada o processo da segunda revolução industrial, certo? Intensificando ainda os processos de urbanização, de industrialização, amplificando ainda e fortalecendo ainda mais os trabalhadores, os proletários na Europa, né? Esses trabalhadores então vão vir com tudo, virão com tudo, tá? Bom, esse é o caldo, pessoal, que a gente está, que vive-se então a Europa, né? Os ideais burgueses, a gente não pode deixar de falar, né? Vão se consolidar ainda mais nesse processo, né? A famosa Bela Época, né? Belle Époque, né? Ali a partir da segunda metade do século XIX, reafirmando esses ideais, um estilo de vida, a busca pela felicidade, o consumismo e tudo mais aí. O romantismo, né? Que também entra um pouco nesse processo, os ideais românticos, nacionalistas, certo? De busca das identidades nacionais. Então, essas revoluções, pessoal, que eu falei para vocês, elas não são simplesmente fruto dessa oposição liberalismo versus monarquia versus conservadorismo, né? É fruto também desses ideais nacionalistas, né, românticos, que fazem parte ali daquele cenário do século XIX. Também ideais que exaltam as nacionalidades, que exaltam o sentido de pertencimento, né? Não é à toa que vários levantes, né, começam a acontecer naquele cenário europeu, levantes nacionalistas, na Grécia, né, a Grécia contra o Império Turco, contra o Império Austro-Húngaro, na própria Itália, certo? Então, em várias partes aí da Europa, tá? Bom, o cenário é um pouco esse, tá, pessoal? Um cenário bem então interessante, um cenário explosivo, como eu estou falando para vocês, esse cenário pós-Napoleão, tá? E é isso, né? Então espero que vocês estejam gostando aí desses vídeos, né? Dessas incursões aí que eu estou fazendo para vocês a respeito do desenvolvimento, né, da Europa, como isso aconteceu, tal. E pessoal, assim, se você quiser colaborar, fazer com que o canal cresça ainda mais, né, você pode fazer a sua doação, a sua colaboração através de Pix, né, da chave Pix. A chave Pix vai estar aí na descrição do vídeo para vocês, certo? Mas é rafabelu22, né, Rafabelu, como se escreve, tudo junto no canal, 22@gmail.com. Então, faça a sua doação, né, faça aí o seu comentário para que esse canal se fortaleça ainda mais e para que a gente consiga trazer sempre aí um conteúdo de primeira para vocês e de qualidade. Tá bom, pessoal? Agradeço a sua participação, o seu comentário, agradeço a sua visualização desse vídeo e a gente vai se falando ao longo dos dias, beleza? Tchau, pessoal, um grande abraço, espero que vocês estejam bem, a gente se vê. Tchau, tchau.